Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Que bom que você já está aí do outro lado, né? Todo dia eu já estou aqui de 6 horas da manhã, não sei que hora você está me acompanhando, mas eu estou aqui já desde 6 horas para compartilhar com você essa mensagem da Palavra de Deus. Agradecendo muito a Deus pela sua companhia, você que nos acompanha diariamente aqui no canal Minuto Missionário. Que Deus esteja abençoando a sua vida, guardando a sua casa, a sua família. Esse é o meu desejo, é a minha oração. A gente está estudando juntos a Bíblia, versículo por versículo, com muito zelo, cuidado para não distorcer as Escrituras, não é? Olhar o que de fato ela tem a nos ensinar. Eu quero te convidar a me acompanhar nesse momento em mais um estudo. Vamos juntos. Quero ler hoje os versículos 13 e 14, inicialmente apenas aqui, nós vamos ler outros, mas pensando em Paulo como um malfeitor, impiedoso, um homem que torturava, um assassino mesmo, antes da sua conversão. Olha o verso 13 e 14 de Atos 9. Diz assim: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Essas foram as palavras de Ananias, né? Quando o Senhor chama Ananias para receber Paulo, para orar por Paulo, após a sua conversão. O zelo sem entendimento pode levar um homem a fazer loucuras. Paulo perseguia cristãos, Paulo torturava, Paulo matava, ou nós podemos afirmar que ele acompanhava ou autorizava a matar, não é? Nós não temos relato dele matando cristãos, mas ele acompanhava a morte de cristãos. Paulo fazia isso pelo zelo religioso que ele tinha. Em nome de um cuidado religioso, Paulo praticava todas essas atrocidades que nós lemos aqui. O próprio Paulo, ele testemunhou ao Sinédrio a truculência que ele agia contra os cristãos. Capítulo 22, o versículo 19, Paulo vai dizendo assim: Eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitavam os que criam em ti. Ele açoitava e prendia. Depois, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele relata o seu procedimento no judaísmo assim, Gálatas 1:13. Sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a detestava. Esse era Paulo, um malfeitor impiedoso, alguém que fazia todas estas atrocidades em nome da sua religiosidade. Ele, cego na sua vida religiosa, ele agia dessa forma. A pessoa não tinha um entendimento, não sabia o que estava fazendo e achava que estava agradando a Deus agindo dessa forma. Paulo, ele torturava os cristãos de forma desumana. O próprio texto relata sobre isso. Se fosse lá para o capítulo 26, versículo 11, a gente vê mencionando o ódio de Paulo contra os cristãos eram tão impiedosos, irmãos, que Paulo não se contentava apenas em colocar na prisão os cristãos, mas ele obrigava-os a blasfemar. Ele obrigava a blasfemar contra Cristo, a forçar as pessoas a blasfemar. E como é que ele forçava as pessoas a blasfemar? A partir da tortura. Então ele torturava os cristãos a tal ponto de alguns blasfemarem o nome de Cristo. Ele era um carrasco selvagem, já estudamos isso aqui anteriormente. A fúria que incendiava o coração dele fazia dele um monstro, um pesadelo para os cristãos. Quando ouviam falar de
de Saulo, não é? De Paulo, eles ficavam desesperados em pensar na possibilidade do encontro com um homem desse. Era um pesadelo para os cristãos. O versículo 21 do capítulo 9 diz assim: ora, todos os que o ouviam estavam atônitos, dizendo: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Paulo, um assassino truculento. Paulo perseguia, açoitava, prendia, obrigava as pessoas a blasfemar. E como eu disse, a gente não tem o relato dele matando cristãos, ele dava um voto autorizando matar os cristãos. Enfim, ele consentiu, se você for olhar Atos 8:1, nós já estudamos aqui, com a morte de Estevão. E ele mesmo testemunhou, o apóstolo Paulo testemunhou, capítulo 26, versículos 9 e 10. A gente, às vezes, vai lá nos capítulos adiante, porque aqui a gente está lendo o momento da conversão, mas depois Paulo volta a falar sobre a sua história, por isso que a gente está indo lá nos capítulos bem posteriores, aqui em Atos, onde repete, aqui mesmo, capítulo 26, versículo 9 e 10, Paulo conta o seu testemunho. Ele diz: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra este dava o meu voto quando o matavam. Paulo achava que precisava fazer isso, cego pelo pecado, pelo Deus deste mundo, com a sua mente cauterizada dentro da sua religiosidade. Existem muitos hoje que, dentro das suas práticas religiosas, daquilo que aprenderam desde cedo, aquilo que foram inculcados, que acham que precisam ter tais comportamentos para agradar ao próprio Deus. Mas a verdade é que, quando nós lemos as Escrituras, nós encontramos o comportamento de um verdadeiro cristão. A única coisa que pode mudar uma vida é o próprio Espírito Santo de Deus. O homem não consegue se livrar, não consegue salvar-se. Ele precisa de Deus, ele precisa desse encontro com Cristo que Paulo teve. Paulo teve um encontro transformador com Cristo. E qualquer homem e mulher precisa desse encontro. Talvez você que me acompanhe não viveu uma fúria como o apóstolo Paulo, mas todos nós, outrora, andávamos em pecados e carecendo da misericórdia de Deus. Muitos de nós já tivemos esse encontro. Talvez você que me acompanha, eu não sei se você já se entregou a Cristo Jesus ou você ainda vive preso na religiosidade, achando que deve fazer alguma coisa para agradar a Deus, e às vezes estão longe da vontade de Deus, como o próprio apóstolo Paulo estava aqui antes da sua conversão. A palavra de Deus nos traz como nós devemos nos comportar, como nós devemos viver. E a Bíblia nos dá exemplos do pós-conversão. A pessoa se encontra com Cristo, a vida é mudada, é transformada. Se porventura, eu volto a dizer o que eu tenho dito nos últimos dias aqui no nosso canal, se você ora por alguém que tem uma vida tão longe de Deus, uma vida agressiva, uma vida de rebelião contra a palavra de Deus, a mensagem que nós temos é: não desista de orar, não pare de orar, de clamar ao Senhor, porque se Deus mudou a vida de um homem como esse, Ele pode mudar a vida do seu familiar, do seu amigo, aquela pessoa que você ora e deseja vê-lo salvo. Não desista, continua crendo. Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus pode transformar. Nosso papel é orar e falar da palavra de Deus e esperar o tempo certo, o mover do Senhor. Que Deus abençoe você, te fortaleça, te dê fé e coragem para continuar firme, esperando no Senhor. Forte abraço, muito obrigado por me acompanhar em mais um estudo.